tem sido o maior erro conceitual no manejo de pragas que você tem visto, sim, que é comum com os produtores ou técnicos, enfim, mas qual é o maior erro conceitual que você tem visto do ponto de vista do manejo de pragas global? E aí, claro, obviamente vamos focar em soja, né? Felipe, um ponto que eu tangenciei já no discurso anterior é o quê? Hoje está se fazendo muito uma receita antes mesmo de plantar soja. Aí o produtor já tem todos os inseticidas para o decorrer da cultura. Claro que alguns inseticidas, eles têm espectro que por exemplo, não deu uma praga A, mas só encaixa na B. Mas esse é um ponto que a gente vê a questão, né, que acaba dificultando o posicionamento mais assertivo. Outro ponto, né, e a gente diz que é quase uma briga eterna, Felipe, a questão que o inseticida ele sempre entra na carona de alguém, né, seja no herbicida no início, seja no fungicida no decorrer. Claro que aqui não é uma briga de importância, né, não é isso que a gente quer dizer, mas é no sentido de levar a informação que muitas vezes o maior detrator da produtividade lá na cultura possa não ser nenhum dos mandantes da entrada, que eu quero dizer, do fungicida e do herbicida. Né? E aí, muitas vezes, o produtor sabe que está tendo problema lá e diz, mas é que não está no intervalo ainda para mim aplicar. Né? E aí ele não quer entrar. Né? E isso fez nós perder muita produtividade. Claro que a estiagem, né, ela é extremamente assoladora, mas hoje a gente entende, e pelos resultados que a gente vem gerando, que muitas vezes a gente está usando a estiagem como levando a culpa de parte da nossa perda, mas perda de negligenciamento de manejo. Quando a gente fala num TRIPS, por exemplo. Né? Então, esses eu vejo as maiores dores hoje, é o entendimento dessas características. Claro que também temos cenários de mudança de comportamento de pragas, e aí o conhecimento, Felipe, por incrível que pareça, ainda ele se faz necessário, tá? E talvez hoje seja tu discernir o conhecimento oriundo de uma fonte segura da informação, de um conhecimento que tenha ruído, que essa água está um pouco suja, assim, né? Porque hoje diz assim, mas conhecimento tem milhões aí, né? Você digita no Google, tem inteligência artificial, mas aí até que ponto, né? Essa informação, ela é clara, ela é concisa, ela é feita na realidade ou naquela região, né, que a gente possa replicar. Então, a gente também vê muito replicar informações que muitas vezes não são no mesmo cenário, no mesmo ambiente, né, e somado a tudo isso também a questão de resistência, né, algo talvez que não se fale muito, Felipe, mas hoje alguns insetos vêm tendo uma resistência cada vez mais acentuada. Isso a gente vinha falando que no passado, quando se discutia esse tema, se dizia assim, isso é problema das multinacionais, só que isso não é mais problema delas, né? Porque quem está perdendo produtividade somos nós, produtores, na ponta. Claro que a empresa também está perdendo, mas, né, por quê? Porque essas moléculas hoje vêm tendo um período mais curto, né, de permanência, de alta eficiência no campo, né? Porque estamos vendo aplicações sem rotação, estamos vendo os insetos se modificando, e aí uma palavra que está na moda, né, Felipe, é insetos de sistema, né? Então, são insetos que eles deixam de ser numa cultura e estão no ambiente. Na verdade, quem demarca no calendário lá, agora tem o soja, agora tem o milho, agora tem o trigo, né? Somos nós. Mas muitos desses insetos, eles desconhecem essa barreira, essa divisa, né? E aí, se a gente não começar a compreender no todo, ter um olhar mais holístico no manejo, eu vou perdendo performance. E aí eu vou tentando matar pais, filhos e netos com a mesma ferramenta, por consequência, cada vez eu estou tendo um aumento populacional. Como aqui o foco é soja, mas só para fazer um gancho, Felipe, o que foi percevejo esse ano em milho? Né? Nós perdemos a mão em algumas regiões, assim, absurdamente, né? E percevejo faz quantos anos, Felipe? Faz 40, 50 anos? Né? Então, assim, não é uma praga que nem foi cigarrinha lá em 2021, que era uma praga exógena, né? No sentido que não tínhamos a ocorrência, daí tudo bem, até nós aprendemos o manejo. Mas a gente vê pragas que já é conhecida e às vezes a gente esquecendo o básico, né? Por isso que talvez falar o básico, né, e ensinar o conceito, né, do alicerce está sendo cada vez mais necessário. Né? Talvez me prolonguei na resposta, Felipe, mas vejo que todos esses pontos, às vezes coisas óbvias, mas estão ocorrendo e estão levando o produtor a perder produtividade no final do dia. Isso é muito importante, Glauber, porque a gente aqui no Rumo ao 100, nós temos
muito esse contexto de alicerce, de base, de construção, de olhar o todo, né? E essa linha de raciocínio que tu trouxe encaixa muito bem no que a gente sempre fala, porque realmente é isso, né? Não vai ser simplesmente a inteligência artificial que vai resolver um problema que nós vamos ter, então é assim o todo, né? A gente olhar para o todo.